Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência de releitura com o Walden do Turro. Então o Walden já apareceu aqui no canal em algum dos vídeos, né, sobre os livros aí que marcaram a minha vida, que mudaram a minha vida. Eu já considerava ele um livro da minha vida mesmo, mas eu li ele há uns 8 anos, mais ou menos, 7 no máximo. Então a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa completamente diferente de quem eu era anos atrás. Eu acho que isso não muda o fato dele ter sido um livro que marcou a minha vida e que moldou de certa forma a pessoa que eu sou, mas eu tinha certeza aí que a experiência de releitura poderia ser diferente para melhor ou para pior, por eu ser uma pessoa muito diferente de quem eu era. Então eu fui com um pouquinho de receio. Eu lembrava muito sobre o que o livro trata, assim, mas não em detalhes, né? Então eu sabia do básico. O meu interesse pelo Walden surgiu com o filme, né, Na Natureza Selvagem, que tem livro também, que eu gosto bastante do livro. Então, ele é um dos livros que inspirou a história real, né, do Christopher McCandless. E algumas citações do filme são paráfrases do Walden. E o Walden vai contar a respeito de um período da vida do Turro, né? Então ele é um livro de não ficção, em que o Turro vai contar e refletir a respeito de mais de 2 anos ali que ele passou longe da civilização, digamos assim, morando às margens do Lago Walden. Então ele vive essa experiência de sair sem nada da civilização, da cidade, isso em 1845, tá? Só pra gente se situar no tempo. Então, não, muita diferença do mundo atual nesse sentido. E ele passa a viver a experiência de construir toda uma vida apenas com o que ele consegue fornecer, né? Ele e a natureza. Então ele vai construir ali a casa em que ele vai passar a morar, ele vai plantar o que ele vai utilizar para comer e para servir de subsistência mesmo, venda, etc. E essa experiência leva ele a refletir sobre muitos aspectos da vida, né? Tanto pela questão da solidão, de levar uma vida praticamente entre ele e a natureza, né? E aí a gente consegue perceber muita identificação do Christopher McCandless com a história dele. Muito sobre o que é viver, né? Então, a partir do momento que ele se retira de uma situação em que todas as pessoas estão trabalhando o dia todo, cumprindo obrigações, preocupadas com o dia de amanhã, e ele passa a viver simplesmente. Então, a vida dele é aquilo que está acontecendo naquele instante. E também sobre a questão dos bens materiais, que é algo que também conversa bastante com a história Na Natureza Selvagem, né? Essa questão do desapego com o bem material. Então eu lembrava desses aspectos. Eu tenho até uma frase, uma paráfrase, né, do livro tatuada. Mas como foi a minha experiência de releitura? Eu acho realmente difícil que da primeira vez eu tenha sentido tanto com ele quanto eu senti agora. Tanto de reflexão quanto de cutucada mesmo, né, de tapa na cara, de coisa que que eu estava precisando ler. Então eu separei algumas notas e eu acho que vai ser mais fácil ir conversando sobre ele de acordo com as notas que eu separei. Então um dos pontos que eu queria destacar e que eu acho que está mais atual que nunca, mesmo tendo sido escrito ali em 1800 e pouquinho, é a questão do trabalho e da acumulação, né? Então ele reflete muito sobre o que leva o homem a dedicar toda a sua energia a um trabalho para que isso permita que ele tenha riqueza, que ele tenha bens. Então tem um trecho que diz assim: mas os homens trabalham sob engano. O que o homem tem de melhor logo se mistura à terra para se transformar em adubo. Por um destino ilusório, geralmente chamado de necessidade, eles se dedicam, como diz um velho livro, a acumular tesouros que serão roídos pelas traças e pela ferrugem e roubados pelos ladrões. É uma vida de tolo, como vão descobrir quando chegarem ao final dela, ou talvez antes. Tem mais um trecho também nesse sentido que eu destaquei, que diz o seguinte: na verdade, quem trabalha não tem tempo livre para uma autêntica integridade dia a dia. Não pode se permitir manter as relações mais viris com os homens. Seu trabalho seria depreciado no mercado. Não tem tempo de ser nada além de uma máquina. Como lembrará sua ignorância? O que é indispensável para crescer? Quem precisa usar seu conhecimento com tanta frequência? Antes de julgá-lo, devíamos de vez em quando lhe dar roupa e comida de graça e revigorá-los com nossos tônicos.
Então acho que deu para ilustrar um pouco essa reflexão que ele faz acerca do que a gente considera vida, né? O que a gente considera sucesso. Vocês sabem que é um assunto sobre o qual eu penso bastante, então eu já comentei no vídeo sobre esforços olímpicos e eu acho que ele acaba conversando muito nesse sentido. E agora, nessa segunda parte, esses próximos trechos, continuam conversando com essa parte, né, do que a gente considera sucesso, mas fala muito sobre a gente não seguir o tambor dos demais. Inclusive tem uma frase que diz exatamente isso, né? E eu acho que no tempo das redes sociais isso acaba identificando ainda mais, né? Realmente parece que ele está escrevendo baseado no que a gente vive hoje, de comparação, né? De você basear a sua felicidade, o seu sucesso, a sua conquista no que o outro tem, ou no que o outro considera felicidade, ou no que o outro expõe, né? Porque, na verdade, muitas vezes nem é a felicidade do outro, é apenas o que o outro está expondo. Então, aqui tem um trecho que diz: a vida que os homens louvam e consideram bem-sucedida é apenas um tipo de vida. Por que havemos de exaltar só um tipo de vida em detrimento das demais? Então, gosto muito desse trecho também. E outro trecho nesse sentido da gente realmente descobrir quem a gente é, e é outra coisa que é muito falada aqui no Walden, né? Então eles dividem em capítulos que vão tratar mais ou menos de coisas diferentes. Tem um capítulo chamado Economia, tem um capítulo chamado Solidão, mas todos eles vão se conectando nessa experiência. Então tem um que fala assim: eu não gostaria que ninguém adotasse meu modo de vida em hipótese alguma, pois além de poder encontrar algum outro antes que ele tivesse aprendido direito esse de agora, desejo que possa existir o maior número possível de pessoas diferentes no mundo, mas gostaria que cada uma delas se dedicasse a encontrar e seguir seu próprio caminho, e não o caminho do pai, da mãe ou do vizinho. O jovem pode construir, plantar ou navegar. Basta que não seja impedido de fazer o que ele me diz que gostaria de fazer. Então, para fechar essa parte sobre a gente saber quem a gente é, o que nos faz feliz, o que nos faria realizado, e encontrar o nosso caminho, que não vai ser necessariamente o caminho das pessoas que a gente vê no Instagram, o caminho da nossa família. Então é algo que mexe bastante comigo, das coisas que ele escreve. Outro ponto, dentre as coisas aqui que eu gostaria de destacar, é a questão da desigualdade social, que me machuca muito já ter sido retratada dessa maneira em 1845 e a gente ter uma situação que só piorou ao longo do tempo. Então tem vários trechos em que ele comenta sobre isso. Um trecho que eu acho que expõe muito claramente a questão aqui do livro diz assim: quanto às pirâmides, o que mais me admira é o fato de terem se encontrado tantos homens tão degradados que passaram a vida construindo uma tumba para algum nécio ambicioso que teria sido mais sábio e mais valoroso ter se afogado no Nilo e depois entregado o seu cadáver aos cães. E outro trecho diz: o luxo de uma classe é contrabalançado pela indigência de outra. De um lado fica o palácio, do outro o asilo de mendigos e os pobres silenciosos. Os milhares que construíram as pirâmides para ser as tumbas dos faraós recebiam alho para comer e talvez nem tenham recebido um enterro decente. É um erro supor que, num país onde existem as habituais mostras de civilização, a condição de uma enorme parcela dos habitantes não possa ser tão degradada quanto a dos selvagens. Que bela visão olhar essa classe que foi quem fez com seu trabalho as obras que distinguem nossa geração. Em maior ou menor grau, é também a condição dos operários de todas as categorias na Inglaterra, que é o maior reformatório de trabalho forçado do mundo. Então, como eu comentei, eu acho que o que mais me chocou nesse livro é ver o quanto ele é um livro atual, o quanto ele se conecta com a realidade que a gente vive, sendo um livro que tem aí quase seus 200 anos. Acho que isso mostra como a gente não só não evoluiu como sociedade, como a gente segue repetindo os mesmos erros e de uma forma mais brutal, né, de uma forma diferente. Ele também foca bastante, né, na nossa relação com o dinheiro, né? Não só aqui nessa parte em que ele fala da economia, ele fala muito sobre a desigualdade social, mas também sobre a nossa relação com o consumo, que é uma coisa que eu também já comentei um pouco aqui no canal, que também é um assunto que eu gosto bastante e que eu penso muito, que eu aprendo muito e que eu tava precisando ter essas cutucadas que ele dá. Então eu vou ler uns trechos dessa parte também. Aqui ele diz assim: todos os homens querem não fazer com alguma coisa, e sim fazer alguma coisa, ou melhor, ser alguma coisa.
Talvez nem devêssemos arranjar roupas novas, por mais sujas ou esfarrapadas que estivessem as velhas, enquanto não tivéssemos dirigido, realizado ou navegado de maneira que nos sentíssemos homens novos, dentro de roupas velhas. E aí sim, continuar com elas seria como guardar vinho novo em odres velhos. E tem um bem curtinho aqui dessa parte também, que eu acho que resume muito bem e que me deu uma cutucada boa, que diz: pois a riqueza de um homem é proporcional ao número de coisas que pode deixar em paz. E aí a outra questão, né, que eu acho que é a questão principal, é uma questão que tá em todo o livro, em toda a essência da experiência que ele teve, a de viver, né? Tudo isso que ele reflete é a respeito da própria vida, da vida que ele levava como sociedade, da vida que as pessoas da sociedade ali com as quais ele convivia levavam, em comparação com a vida que ele vai descobrindo durante essa experiência. Então aqui ele diz: fui para a mata porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de, vindo a morrer, descobrir que não tinha vivido. E nesse sentido, nesses trechos, ele comenta muito sobre a ansiedade, não utilizando esse termo, talvez esse termo nem existisse, mas foi outra parte que me fez refletir muito em forma de cutucada, com relação à preocupação, assim, né, que como a gente perde a nossa paz e a gente ocupa a nossa cabeça se preocupando com coisas que não são essenciais para nós, como por exemplo, como ele falou ali, né, a questão do trabalho, do dinheiro, enfim, e do dia de amanhã, quando a nossa vida está acontecendo hoje. E também a questão da gente estar o tempo todo cercado de novidades e de informações, e isso não permitir que a gente aproveite o momento presente da vida que a gente leva. Eu fico pensando quanto o Tuchel ficaria chocado na sociedade atual, porque aqui ele está comentando sobre esse excesso de informação, sem ter a menor ideia de que existiriam televisões, smartphones, internet, e que a gente estaria literalmente o tempo inteiro imerso nessa situação. E aí aqui ele comenta, ó: depois de uma noite de sono, as novidades são tão indispensáveis quanto o café da manhã. Por favor, me conte alguma novidade que tenha acontecido a alguém em algum lugar desse mundo. E por sobre o café e os pãezinhos, ele lê que hoje de manhã arrancaram os olhos de um homem em Wachito River. Enquanto isso, jamais lhe ocorre que ele vive na imensa caverna escura e insondável desse mundo, tendo apenas os rudimentos de um olho. Então, é outro dos pontos que ele traz que me fez pensar muito em como a gente está preocupado com o outro. E muitas vezes a gente, sem estar preocupado, está gastando a nossa energia e a nossa vida na vida do outro, por estar realmente saturado de informação, de novidade, de coisas acontecendo. E para finalizar, então, eu vou ler alguns trechos que estão na parte do livro chamada Conclusão, que é uma das partes que eu mais gosto, assim, eu gosto muito da parte inicial em que ele está introduzindo, eu gosto muito da parte da solidão, e essa parte da conclusão também é uma das minhas favoritas, porque, como eu comentei, todas as ideias ali conversam, né, não são temas esparsos, então eu acho que essa parte consegue consolidar a experiência dele e trazer muito do que ele sentiu e do que ele gostaria de propor. Então tem um trecho que fala o seguinte: por que havemos de ter uma pressa tão desesperada em conseguir sucesso e em empreendimentos tão desesperados? Se um homem não mantém o passo com seus companheiros, talvez seja porque houve um outro toque de tambor. Ele que acompanha a música que ouve, por mais marcada ou distante que seja. Não importa que amadureça ao tempo de uma macieira ou de um carvalho. Converterá sua primavera em verão? Se a condição das coisas para as quais fomos feitos ainda não existe, qual é a realidade que podemos colocar em seu lugar? Também tem mais um. Não se incomode muito em ter coisas novas, sejam roupas ou amizades. Torne-as do avesso, retorne a elas. As coisas não mudam, mudamos nós. E por fim, deixei por último aqui a frase que originou a tatuagem que eu tenho, que é uma das minhas preferidas, que diz: mais do que o amor, do que o dinheiro, do que a fama, deem-me a verdade. Eu sempre comentei, né, que existe todo um contexto, e eu acho que ela resume muito o livro todo, assim, né? Tudo que ele vem trazendo, do que a gente considera amor, do que a gente considera sucesso, e de como isso pode não estar conectado com quem a gente é e com a nossa vida,
com as coisas que estão no nosso controle. Não preciso nem dizer, depois de tudo isso, desse vídeo imenso, que ele ficou mais ainda na minha lista de livros favoritos. Eu tenho certeza que ele conversou comigo de formas diferentes. Para vocês terem ideia, quando eu li ele da primeira vez, não existia nem o WhatsApp. A gente não para pensar nessa evolução da tecnologia, mas ela foi muito rápida. Quando eu entrei na faculdade não existia o WhatsApp, muito menos Instagram, muito menos acessar redes através do celular. Então essa é uma coisa que eu acho que está cada vez mais em pauta e que na minha vida entra muito em pauta por ser algo que toma muito da minha energia. Então percebo que essa questão da energia que a gente gasta para coisas que não são essenciais para nós, junto com a questão do consumo e a desigualdade que a gente vê cada dia mais gritante, principalmente aqui no nosso país, me deixaram assim muito em choque nesse livro. Então eu recomendo demais, com certeza ele está entre as melhores leituras do ano. Foi uma experiência maravilhosa ter relido, então eu recomendo bastante. Se você já leu o Walden, conta aqui o que você acha. Tem pessoas que acham chato, porque realmente tem alguns trechos em que ele fala muito sobre a vida real dele, o que está acontecendo, ele está plantando, ele está acordando. Mas eu confesso que isso também no livro para mim foi importante para ter essa mentalidade, né, de que a vida é aquilo que está acontecendo todo dia, que nem sempre vai ser algo diferente, mas que nem por isso deixa de ter a sua beleza, que também é uma coisa que eu sempre falo, né, a gente tem que amar a nossa vida do dia a dia, a nossa vida chata, porque nem sempre a vida vai ser algo extraordinário que está acontecendo, ou melhor, a vida tem pequenas coisas extraordinárias acontecendo o tempo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Eu que lute para deixar esse vídeo mais curto na edição. Fazia um tempo que eu não passava aqui, né, falar mesmo sobre um livro, mas esse foi um livro que valeu aí todo o esforço. Me conta aí o que vocês acharam, se vocês gostam de vídeos assim mais longos, e a gente se vê no próximo.